Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando do Cinema, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um confronto que houve entre dois dos maiores diretores da história do cinema. De um lado nós temos Stanley Kubrick, o visionário diretor de filmes como 2001, Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica, O Iluminado, foi indicado 4 vezes ao Oscar de melhor direção, e do outro lado nós temos o espetacular Sidney Lumet, que dirigiu 12 Homens e uma Sentença, Um Dia de Cão, Sérpico, também foi indicado 4 vezes ao Oscar de melhor direção. E em 1964, esses dois diretores travaram uma disputa tão ferrenha que quase chegou aos tribunais. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre essa treta e principalmente quem saiu vitorioso dela. Vinheta. Pam, pam. Não é mais essa. Pão, 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 pão. Bom, vamos lá. Para a gente entender como é que essa treta começou, vamos voltar no tempo para 1964. E o que estava rolando nessa época? Intervenção! É o quê? A década de 60 foi o auge da Guerra Fria, porque já estava rolando a Guerra do Vietnã, tinha acontecido em 59 a Revolução Cubana, já estava rolando nos Estados Unidos todo o movimento dos direitos civis, encabeçado ali principalmente pelo Martin Luther King, e em 1964, especificamente, era a primeira eleição que houve depois do assassinato do presidente Kennedy. E além de toda essa paranoia anticomunista que existia naquela época, 2 anos antes tinha acontecido o que ficou conhecido como a crise dos mísseis cubanos, né, que foi o momento da Guerra Fria onde as coisas mais esquentaram. Que foi o momento onde o mundo ficou mais próximo de um conflito nuclear direto entre Estados Unidos e União Soviética. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, tem um excelente filme do Kevin Costner chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, que é muito bom e fala sobre esse assunto. Foi exatamente nesse contexto que 2 artistas de cinema quiseram fazer filmes sobre Guerra Fria e sobre guerra nuclear, o Stanley Kubrick e o Sidney Lumet. Mas vamos começar falando do lado do Stanley Kubrick. O Stanley Kubrick viu toda a tensão da guerra nuclear crescer durante os anos 50 e ainda mais nos anos 60, e queria que o seu próximo projeto falasse sobre esse assunto. Então ele mesmo, por conta própria, começou uma extensa pesquisa em arquivos sobre esse conceito de bomba nuclear, de guerra nuclear, informações e tal, e provavelmente ele começou essa pesquisa por conta própria para criar um roteiro 100% original, porque o Stanley Kubrick tinha passado um bocado de raiva, principalmente quando ele fez o filme Spartacus, porque ele não tinha liberdade criativa total sobre os projetos dele. E a ideia de carreira do Kubrick dali para frente era fazer projetos onde ele tivesse total controle criativo sobre eles. Só que o que aconteceu? Essa pesquisa do Stanley Kubrick, que ele fez por conta própria, acabou não ajudando muito e não levou ele para lugar nenhum. E aí ele foi se consultar com um especialista de Londres sobre esse assunto, e esse especialista passou para o Kubrick uma série de documentos e lugares onde ele poderia pesquisar sobre esse tema de guerra nuclear, bomba atômica e tal, e dentre esses documentos que ele pediu para o Kubrick dar uma olhada, ele também recomendou um livro, uma novelização chamada Alerta Vermelho. E seguindo as instruções desse especialista, o Kubrick foi lá e leu o livro e amou o livro. E como ele tinha uma produtora que era dele, ele foi lá e adquiriu os direitos de adaptação desse livro e inclusive chamou o autor do livro para participar ali da criação do roteiro de um filme que seria chamado Doutor Fantástico. Aí o Kubrick foi lá, fez o filme e lançou o filme. E na época as críticas foram meio polarizadas, a recepção foi meio mista, mas o filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadou 9 milhões de dólares nas bilheterias, sendo que o filme custou menos de 2 milhões. Mas com o passar dos anos, a crítica foi aclamando e aclamando cada vez mais o Doutor Fantástico, e atualmente é o filme do Kubrick com a melhor nota lá no Rotten Tomatoes em relação à crítica. E nessa mesma época, o Sidney Lumet também começou a produzir um filme que também falaria sobre Guerra Fria e sobre guerra nuclear, que é o filme Fail Safe, que aqui no Brasil ficou conhecido como Limite de Segurança. O filme do Lumet também é um roteiro adaptado, baseado no livro de mesmo nome, e esse livro foi um sucesso nessa época. Só que, diferente do filme do Kubrick, que tinha um orçamento bacana, que tinha grandes sets construídos ali pelo estúdio, o filme do Lumet era um filme independente de baixíssimo orçamento. E como se isso não bastasse, o Sidney Lumet falou ainda que o governo americano não cedeu acesso à produção a nenhum tipo de aeronave e muito menos nenhum tipo de filmagem, de aeronave decolando, nos quartéis generais, de como é que funcionava a sala de perigo, a sala de guerra
e tal, o governo americano não ajudou em nada a produção do filme. Tanto é que a única cena do filme que mostra vários caças ali decolando, na verdade não são caças diferentes, é a mesma cena sendo repetida, eles só mudam ali a aproximação, um pouquinho do ângulo ali e tal. E o Lumet falou que o governo americano também não deixou eles utilizarem essa filmagem na produção, mas aí ele cagou e andou pro governo e botou ela no filme assim mesmo. E talvez agora você esteja se perguntando, tá, Igor, até agora eu entendi, mas você não falou que tinha uma treta? Os dois parecem que não estão se relacionando. Como é que eles chegaram a brigar por conta disso? O que aconteceu foi o seguinte, os filmes estavam sendo produzidos mais ou menos ali na mesma época e tinham a mesma temática, que é Guerra Fria e Guerra Nuclear. Só que as semelhanças não param por aí, porque a história, tanto do Fail-Safe, o Limite de Segurança, quanto a história do Doutor Fantástico, elas são um pouquinho parecidas. Porque se você lembrar, e pode ficar tranquilo que aqui não vai ter spoiler do Doutor Fantástico, tá? É só a premissa básica da história. No filme do Doutor Fantástico, um oficial militar se utiliza de uma lei, que diga-se de passagem, nem o presidente dos Estados Unidos lembrava de ter aprovado essa lei, para lançar um ataque nuclear na União Soviética. E o filme se desenrola a partir dessa premissa. Já no Fail-Safe, tinha um dispositivo eletrônico que ficava tanto com o presidente quanto com o quartel militar. E por conta de um problema técnico nesse dispositivo, acaba sendo enviado uma ordem para os militares de bombardearem a União Soviética. E aí o filme também se desenrola a partir dessa premissa. Então, como que começou essa treta? Quando o Stanley Kubrick ficou sabendo da produção desse filme, viu todas essas semelhanças na história, na temática e tal, o Kubrick ficou pistola, aí juntou tanto o Stanley Kubrick, que além de diretor era produtor do filme, juntou a distribuidora do filme, que na época era a Columbia, né, que hoje em dia pertence à Sony, e o autor do livro que baseou o filme do Doutor Fantástico, e processaram a produção do Fail-Safe, acusando eles principalmente de plágio. E aí você pode pensar, beleza, eles estão acusando ele de plágio porque a produção era mais ou menos na mesma época, a temática é meio parecida, a própria premissa da história é um pouco parecida e tal, mas e o livro que baseou tanto o Doutor Fantástico quanto o Fail-Safe? O Alerta Vermelho foi lançado em 1958, enquanto o Fail-Safe foi lançado em 1962. O Sidney Lumet já falou em entrevistas que nem sabia da existência desse livro Alerta Vermelho, porque esse livro não tinha sido um sucesso como o Fail-Safe foi na sua época. Isso sem falar que, muito embora de fato as premissas do filme sejam semelhantes, a abordagem que o Lumet quis dar para o filme e a abordagem que o Kubrick deu para o seu filme são totalmente diferentes, porque o Kubrick quis fazer uma paródia ali de humor negro em relação à Guerra Fria e Guerra Nuclear, enquanto a abordagem do Lumet é uma abordagem muito mais séria e realista. E aí você lembra que eu falei que o Fail-Safe é um filme independente, de baixo orçamento, um filme menor em relação ao Doutor Fantástico do Kubrick? Pois é, o Sidney Lumet sabia disso, sabia que seria briga com o cachorro grande, e foi lá e a produção do Fail-Safe fez um acordo com a produção do Doutor Fantástico, antes do processo chegar de fato aos tribunais. E o que aconteceu? A Columbia, que era a distribuidora do filme do Doutor Fantástico, acabou também comprando os direitos de distribuição do Fail-Safe, que até então não tinha, porque era um filme ainda independente. Só que, obviamente, a Columbia ia priorizar o lançamento do Doutor Fantástico nos cinemas, e não um filme parecido do Sidney Lumet. E aí aconteceu com o Doutor Fantástico, a versão satírica de humor negro sobre esse tema de Guerra Fria e Guerra Nuclear, foi lançado nos cinemas e foi um sucesso absurdo. E meses depois que a Columbia foi lá e disponibilizou nos cinemas o Fail-Safe, e ninguém teve interesse por esse filme e foi um fracasso de bilheteria, muito embora na época o filme tenha sido bem recebido pela crítica. Então, apesar dos dois filmes terem sido lançados no mesmo ano, quem acabou vencendo essa disputa foi o Stanley Kubrick, enquanto o filme do Lumet foi praticamente relegado ao esquecimento. E se vocês querem saber a minha opinião, eu também acho o filme do Stanley Kubrick melhor do que o Fail-Safe, mas para mim são dois filmaços maravilhosos. E a título de curiosidade, no ano 2000 foi feito um remake do Fail-Safe para televisão, com vários atores conhecidos. Então a gente tinha George Clooney, Harvey Keitel, Sam Elliott, o Richard Dreyfuss, o Don Cheadle, que era novinho na época, mas apesar desse elenco bastante estrelado, o remake para mim não chega aos pés do filme original. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você não é inscrito aqui no canal Falando Cinema, aproveita essa oportunidade para se inscrever. Clica no sininho também para ativar as notificações, porque aí você vai ser sempre avisado
sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Aqui no YouTube eu não somente publico os vídeos normais, mas também vira e mexe eu tô postando shorts sobre notícias, sobre curiosidades sobre cinema. E nós também estamos presentes em outras redes sociais, então siga também o Falando Cinema no Instagram, siga a gente também lá no TikTok, porque vira e mexe tem conteúdo que fica exclusivo para essas outras redes sociais. Não esquece também de deixar um like nesse vídeo e deixar nos comentários todas as suas impressões. O que você achou dessa treta? Você achou justo o que aconteceu com a produção do Lumet? O que você acha do filme do Senhor Fantástico do Kubrick? Gosta, não gosta? Você sabia da existência desse filme do Sidney Lumet ou você ficou sabendo por conta desse vídeo? Deixa tudo aqui nos comentários e no mais é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!